Preparem-se para ver e ouvir duas mulheres sem o menor pudor, jogando no ventilador todo e qualquer assunto que você possa imaginar. Aqui pode cagar, só não pode falar merda. O seu podcast semanal. Olá, cagamores! Bem-vindos para a segunda temporada do Pode Cagar. O podcast onde você pode cagar, só não pode falar merda, tá? Mas se falar também, a gente vai aprendendo, né? E aí a gente lança um quadro chamado Limpando a Fossa, tá bom? E é isso, já comecei anunciando mesmo as novidades, e eu quero saber de vocês, estavam com saudades? Ai, diz que sim, que a gente gosta tanto. Foram 2 meses aqui preparando a segunda temporada, e a gente vai apresentar para vocês devagarinho, porque a gente acha que devagarinho é bem mais gostoso. E para quem ainda não me conhece, ou para quem estava com saudade da minha voz, vou falar Helena Kolbe, o H dessa cagada que a gente faz com muita responsabilidade e bom humor. Agora eu vou passar a bola para cá, dar o recado dela e a gente começa logo com o primeiro episódio da segunda temporada. Salve, salve, minha gente! Karime Ribeiro na área e, como a H já disse, viemos com boas novidades. Para começar, podem abrir as câmeras, rufem os tambores! Não temos tambores, não temos tambores. Cadê os tambores? Não tem tambor, filha. Abram as câmeras. Estamos abrindo as câmeras. Muito bem. É com muita honra que eu apresento a nossa roda de mulheres para conversar sobre o tema de hoje. Ser mãe é uma questão de escolha? Casais primeiro, então eu vou dar as boas-vindas para as Alines. Aline Colares, doutora em Educação Física, professora universitária, casada com Aline Marques, musicista, educadora musical e proprietárias do Espaço Daijin, um hostel para cachorros em Barão Geraldo. Já fica a dica aí, tá? @Espaço Daijin, depois a gente bota tudo aqui. Bem-vindas e muito obrigada por terem aceitado o convite de participar com a gente desse projeto que é quase embrionário. Cadê? Alines, vocês estão me ouvindo? Elas não podem abrir as câmeras. Eu acho que deve ter dado uma travadinha, porque a tecnologia, gente, é isso, ainda estamos nesse formato online, então a gente precisava começar, porque existe um cronograma nos trem aqui, então a hora que elas chegarem, eu vou continuar as apresentações. Priscila Pavan, cadê? O que aconteceu? As Alines falaram que abriram as câmeras, só que para mim não aparece nada. Tá preto aqui também. Mas tudo bem, porque quem tá só no podcast não vai ver nada mesmo, vai só escutar, então tá tudo bem. Eu vou continuar, e aí quem vê no YouTube vê que a gente faz, é gravado, mas é ao vivo, porque a gente não vai editar isso, entendeu? Apareceram as margaridas! Aê! Bem-vindas! Vou continuar as apresentações. Priscila Pavan, minha amiga há mais ou menos 25 anos, é pedagoga, professora de inglês e minha consultora particular para assuntos de política, principalmente quando eu falo merda. Bem-vinda, Pri. Eu já agradeço também por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente. Pri, dá um oizinho para que o pessoal saiba quem é a Pri. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos bater esse papo aí. Por fim, mas tão importante quanto todas as outras convidadas, ela é Relações Públicas, astróloga e maravilhosa, e fez o meu mapa astral, e depois disso tudo fez mais sentido para mim, principalmente depois que eu descobri que o meu ascendente é em Virgem. Isso explicou muita coisa, mas só porque a Thalita me explicou o que significa ascendente, porque senão também não ia adiantar. Então, mas isso daí é um papo para um outro dia. Bem-vinda, Thalita Fernandes. Muito obrigada por ter aceitado participar aqui nesse domingo, que nós estamos gravando no domingo, porque é isso. Então, seja bem-vinda ao Pode Cagar, segunda temporada. Olá, Karime, obrigada aí pelo convite e bora lá falar. Bom, todas devidamente apresentadas, bora começar com esse assunto. E aí, o que vocês acham? Ser mãe é uma questão de escolha? Quem começa? Bora lá, bora lá. Vamos lá. Já vou começar problematizando a coisa. Quando a gente coloca que ser mãe é uma questão de escolha, a gente está jogando essa questão para um papel individual da mulher. Será que é individual mesmo? Será que ser mãe é uma opção de escolha? Será que sempre foi assim? Porque a gente vive no mundo de hoje e a gente tem a tendência a pensar que o hoje
universal, que, sei lá, 500 anos atrás, as mulheres tinham as mesmas ideias e a gente vivia dentro dos mesmos conceitos que a gente vive hoje. Mas será que, há 500 anos atrás, ter filho era uma opção de escolha? Será que a gente tinha conhecimento e sabedoria e tecnologia? E quando eu digo tecnologia, não estou falando de computador, estou falando de conhecimento tecnológico. Será que a gente tinha essa ideia do que é ser mãe? Será que a gente sabia o que era ser mãe? O que era ser mãe? Qual era o conceito que era induzido nessa época de ser mãe? O que é ser mãe hoje? E aí eu proponho uma discussão. Ser mãe é padecer no paraíso, Pri. Eu já acho que é padecer no prejuízo, mas vamos lá, continua. Não, desculpa, é que eu não podia perder a piada. Desculpa, Pri, vai. Então, e aí, que paraíso é esse? Que prejuízo é esse? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse assunto assim, o que é a escolha? Porque escolha do quê? Da onde vem essa escolha? A partir de onde que é essa escolha? Porque ser mãe é óbvio, é a mulher que gera, então tá dentro da gente. Mas a partir de quando e de que momento a gente realmente teve essa coisa de não, eu vou ter filho ou eu não vou ter filho? E daí eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho que realmente há 500 anos atrás não era assim. O conceito de ser mãe não era igual ao conceito de ser mãe de hoje. O conceito da própria criança, da própria infância era diferente de 500 atrás. A gente tem que entender e a gente tem que saber que teve um momento na história desse nosso mundinho que a gente vive hoje, que ter um filho, o filho, era a simbologia do mal. Que ter um filho e gerar um filho é você ter que lapidar uma coisa que era horrível, que era ruim, e que tinha que ser transformada para ser uma coisa boa, que é coisas que são justificadas, como dentro da pedagogia, por exemplo, de palmatória, de castigo físico, que isso vem de um contexto e de um conceito muito bem trabalhado de que a criança era um ser ruim e que ela precisava desses castigos para se transformar numa coisa boa. E aí, eu acho que a gente também tem que levar em consideração que a gente está fazendo um recorte muito importante, que é um recorte eurocêntrico, branco e burguês, porque a gente não está falando de sociedades primárias, a gente não está falando de outras religiões de matriz africana, de religiões orientais, a gente está falando de um conceito eurocêntrico, que é o que é padrão, que é dentro da nossa sociedade de hoje. E aí, uma coisa que eu acho importante salientar é que, assim, a gente tem esse conceito de ser mãe ou não ser mãe, de ser mãe é padecer no paraíso, e o amor materno... Não é, não! Era só uma piada, ser mãe não é nada padecer no paraíso, não, tá? Quem fala isso não é mãe. Duvido que alguma mãe ache. Não, hoje a gente sabe disso, hoje a gente tem essa consciência, mas a gente veio de uma influência de séculos dizendo pra gente que a gente só era feliz e que a gente só era mulher perfeita, a gente só era mulher ideal se a gente tivesse filho. E por que isso vem? Da onde veio essa ideia de que para ser mulher, a gente tem que ter um filho. Para ser mulher, a gente tem que cuidar de um filho. Para a gente ser mulher... De onde vem tudo isso? Isso vem de uma transformação socioeconômica, de onde a gente vem de uma estrutura econômica onde ter filho era importante porque ter filho era criar mão de obra. Onde ter filho era ter gente para trabalhar ou lutar quando se houvesse uma guerra. Então, ter filho é um conceito de hoje, esse conceito de amor materno que a gente tem hoje, de ter filho, ser a mãe do paraíso, e essa escolha que nos é colocada, vem de um conceito que já vem trabalhado há mais de 200 anos, de que é preciso ter filho, é preciso cuidar dos filhos, porque isso mantém um sistema econômico que está vigente hoje. E aí, quais são as consequências desse conceito todo, dessa coisa toda que nos foi inculcada durante mais de 200 anos? Hoje, a gente vê que a culpa materna é muito grande. A gente vê muita mãe se sentindo culpada por não dar conta, por não ter como cuidar, por não saber como lidar. A culpa materna é um dos maiores problemas que a gente tem na nossa sociedade moderna. Então, assim, aonde está essa escolha, aonde está esse ponto de escolha, sendo que a gente tem uma influência cultural muito grande, dizendo que a gente precisa ter filhos, que ter filhos é importante, confrontada com uma realidade de que, às vezes, a gente não dá conta, às vezes a gente não quer,
Às vezes a gente não tem esse amor de mãe que é nos colocado. A gente não tem, não precisa ter. Ô, Pri, dentro disso Oi? que você está falando, se você achar que rola e que faz sentido, eu queria nichar assim, mais a temática, porque assim, você deu um panorama massa, né, do tema e tal, e aí trazendo para a realidade de hoje, assim, né, nossa e tal. Para você, pessoalmente falando, se você achar que rola falar, ter ou não ter filho foi uma questão de escolha, foi uma opção, ou, né, porque, como você falou, existe um recorte e tal, e tem todo esse respaldo, essa questão de acesso. Então, você é uma mulher que você teve esse acesso e essa consciência, enfim, tudo isso para ter essa coisa de tipo, caguei porque a sociedade espera de mim, eu vou decidir se eu quero, se eu não quero, o que eu quero, entendeu? Então eu queria que se você pudesse falar. Vou chegar lá. Só finalizando essa minha linha de raciocínio da culpa materna, eu já chego na minha opinião pessoal, tá? Quando a mulher, ela decide, opta por não ter filho, ela é acusada de egoísmo, ela é má, ela é cruel, ela é desequilibrada, ela é um ser fora, né, da sociedade. Ela é seca. Ela é seca, ela é mal amada, ela é zilhões de coisas. Ela é taxada de um monte de coisas. Quando, na verdade, ter a consciência e realmente optar ou acreditar em que você não quer ter filho, eu vou roubar uma frase de uma filósofa que eu gosto muito, ela chama Regina Navarro Lins, que é de um livro que chama Cama na Varanda, que apesar da minha prática pessoal de não querer ter filhos por uma questão minha mesmo, eu sou professora, eu vejo a realidade das crianças todos os dias, eu sei como é difícil estruturalmente, fisicamente, psicologicamente, ter um filho hoje. Eu sei o tamanho dessa responsabilidade toda. E o que faz, para mim, isso eu não me importar com todas essas acusações que me colocam, para que eu não tenha essa culpa de não ter uma maternidade. Então, a Regina, ela tem esse livro chama Cama na Varanda, ele trata sobre a história do amor, né? A Cama na Varanda em si é um livro que fala sobre a história do amor, desde os primeiros tempos até o que ela entende, como será entendido o amor daqui para frente. E dentro dele tem um capítulo que chama O Mito da Maternidade. E aí ela termina o capítulo dizendo assim: os valores de uma sociedade são, na maioria das vezes, tão imperiosos que determinam até os nossos desejos. Não questioná-los é permitir sua influência autoritária e abrir mão de sua autonomia e, impotentes, se deixar manipular como marionetes. Então, assim, é uma forma de se colocar politicamente dentro de uma estrutura social. Se eu dizer hoje, eu não quero ser mãe, além de uma questão de escolha, é uma questão de contra-atacar uma estrutura que já está pré-definida, contra uma estrutura que já me vem culturalmente colocada em massa. Então, para mim, a questão de ser mãe não é só uma questão de escolha pessoal e individual, mas sim uma questão de eu poderia ser mãe, mas será que eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje, se eu fosse mãe? Será que eu teria conquistado as coisas que eu conquistei? E isso me torna uma pessoa mais egoísta ou menos egoísta? Mais maldosa, menos maldosa? É que assim, realmente a gente nunca vai saber, porque a minha pergunta é justamente o contrário da sua. O que eu seria se eu não tivesse 2 filhos? Como seria a minha vida? Fica para a próxima encarnação. A gente não vai saber. Não, e tá tudo bem. E tá tudo bem. O que eu acho importante é a gente não cair nesse buraco da culpa, nessa coisa de nossa, e ficar amarrado e preso nesse vórtice de o que seria se, o que seria se, o que seria se. E aí, só para um adendo, né? Tipo, porque a gente se conhece há bastante tempo, e desde sempre, a Pri sempre falou. Tipo, a gente se reunia entre amigas e tal, e tinha amigas em comum que achava estranho, tipo, ai, gente, né? Ai, não, ela tá nova. Quando ela tiver mais velha, vocês vão ver, ela vai querer. E eu olhava e falava assim, gente, a Pri não quer ter filho desde sempre. Entendeu? Tipo, ela sempre falou, e tá tudo bem, e ela não é menos mulher por isso, ela não é
sei lá, entendeu? Tipo, qual que é o problema dela falar que não quer ter filho? Eu lembro de conversas desse tipo, né, Pri? A gente, quando a gente fazia o clube da Lulu na sua casa, da década de... Enfim, a gente conversava essas coisas e tinha... eu fui uma das primeiras da galera a ter filho e tal, e aí as meninas falavam, não, tipo, né, eu atropelei as coisas, mas elas tinham aquela coisa de planejar, namorar, noivar, casar, ter os filhos, tal, organizadinho, bonitinho, e quando a Pri falava, ok, eu planejo estudar, viajar, morar fora, e eu não tenho filhos nos meus planos. As pessoas, eu lembro que as meninas tinham isso, né, nos bastidores, que rolava essas, tipo, ai, nossa, não, é porque ela tá nova, vocês vão ver. Depois dos 30, ela vai querer. Passou os 30, passou os 40 e tipo, não, por que a pessoa não pode? Aí só queria ressaltar isso, que a gente se conhece faz bastante tempo e desde sempre nunca quis ter filho e tá tudo bem. Mais alguém? Pri, mais alguma colocação? Não, acho que me fiz clara. Eu acredito que sim. Posso falar. Primeiro, eu quero agradecer a Priscila, porque, assim, foi muito bacana todas as informações que ela trouxe, né? Porque eu acho que a gente questiona mesmo esse sentido de ser mãe é realmente uma questão de escolha ou estão impondo isso para mim, né? Principalmente quando você vai alcançando uma certa idade e aí, nossa, cadê seu filho, né? E aí, casou? E aí, tem filho? Né? Qual que é o próximo passo depois, né? Sempre tem essa questão aí desse questionamento, essa cobrança muito grande, principalmente na mulher, né? Porque o homem, se ele não casou, é porque, nossa, ele tá curtindo a vida dele, ele é bem sucedido, ele não precisa de filho, né? É muito interessante isso. Então, Priscila, muito obrigada por ter levantado esses pontos, porque realmente faz todo sentido para a gente que não é mãe. E aí, quando a gente fala que é uma questão de escolha, eu acredito que sim, hoje, né, com todo esse contexto que a Priscila trouxe, e a gente ainda sofrendo um certo preconceito, né? Nossa, ela não é mãe. Gente, mas como assim? Ela é tão bonita, qual que é seu problema? Você é uma moça bonita, qual que é seu problema? Né? Por que você não tem marido? Por que você não tem filho? Então, assim, para mim, eu fui casada por um tempo, né? Era muito nova e eu poderia ter sido mãe nessa época, porque, inclusive, o meu companheiro da época, ele queria ter filho. Mas naquele momento eu era muito nova e nem me passava pela cabeça em ser mãe. Com o passar do tempo, algumas vezes eu já me questionei, eu quero ser mãe? Eu tenho uma relação boa com crianças, eu gosto de criança, eu tenho vários sobrinhos, eu me dou bem com os meus sobrinhos. Eu acho que essa relação que a Priscila tem de ver várias crianças nas escolas é muito mais enriquecedor no sentido de falar, de olhar realmente como que é a educação, né? Eu vejo a educação dos meus sobrinhos, que é uma coisa totalmente diferente. E convivo com eles, gosto, tenho essa relação que eu acho muito legal, eu gosto de jovens, então, assim, já pensei, posso adotar uma criança, né? Se um dia eu decidir. Mas o que eu penso hoje é que essa questão, ela não é fechada para mim. Porém, eu não teria um filho sem um companheiro, vamos dizer assim. Eu não tenho preconceito nenhum contra as pessoas que decidem ter filhos e falar assim, olha, eu vou criar meu filho sozinha, eu vou fazer uma inseminação artificial porque o meu desejo é ser mãe. Eu acho isso maravilhoso. Só que, assim, eu já não tenho mãe. Então, eu penso em vários aspectos, assim, eu já não tenho mãe, eu não tenho uma relação próxima com o meu pai, isso não foi saudável para mim, então eu acho que uma figura que não precisa ser necessariamente masculino, mas que represente ali alguém que dá um apoio, ela é importante sim, porque para mim fez falta na minha vida, seria hipocrisia minha eu falar assim, nossa, cresci sem pai, foi maravilhoso. Não foi maravilhoso. Então, para mim, assim, o questionamento seria esse, né, na maior parte do tempo. Se eu conhecesse alguém que me desse um apoio, uma pessoa que me desse um apoio, que estivesse do meu lado, talvez eu optasse por ser mãe, e eu também não acho que ser mãe é necessariamente você parir um filho, né? Você pode ir lá e adotar uma criança e tá tudo bem, é maravilhoso. Você vai amar essa criança do mesmo jeito que ela tivesse saído de dentro de você. Gente, a gente ama um gato, ama um cachorro, por que você não vai amar uma criança, né? Então, assim, eu acho que é perfeitamente maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso, inclusive, quem parte para essa parte da adoção. Mas o meu questionamento, o meu ponto de vista hoje é esse. Pode falar, Karime. Eu queria só fazer duas observações, talvez polêmicas, não sei.
Ter um companheiro ou uma companheira ou uma pessoa não necessariamente significa que você vai ter a parceria, tá? Eu conheço um monte de mãe solo casada. É por isso que o termo correto é mãe solo e não mãe solteira. Porque Sim. mãe solo não é estado civil, né? Solteira é estado civil. Eu conheço um monte, não posso nomear, mas conheço um monte de pessoa casada que é mãe solo, entendeu? Então, assim, só para dar um exemplo, sem citar nomes, não sei se foi essa semana ou semana passada, um vereador falou, tá gravado lá na Câmara de Vinhedo, que ele falou assim, sobrou para mim buscar a minha filha na escola. Ou seja, né? Enfim, só para ilustrar. E aí, a outra coisa que eu queria falar é que você comentou e comparou, né? Tem gente que ama um gato, um cachorro, porque não vai amar uma criança. Eu queria lançar a polêmica aqui, que assim, não existe mãe de pet, tá? Claro que existe, eu sou mãe de 3. Eu tenho 2 ser humaninhos e uma cachorra. Sou mãe de 3. Alguém muta, Helena, por favor? Porque ter filho, assim, só para ilustrar, tá? O que eu tô querendo dizer tudo bem, você ama o bicho, não é isso que eu tô falando. Mas, assim, não é maternidade, tá? Não é maternidade. Por quê? Porque são espécies diferentes. Espécie humana, espécie canina, espécie felina. Então, você não é mãe de gata. A mãe do gato é a gata, tá? A mãe do cachorro é a cadela. Então, Sim. Por que eu tô dizendo isso? Calma, só para concluir. É que, assim, você não deixa o neném em casa com um potinho de comida, um potinho de água e sai. Mas você deixa o filhote de cachorro, o filhote de gato. Então, me irrita essas pessoas que vêm falar, eu sou mãe. Falar, cadê essa criança? E só vou concluir, felino é mãe do felino, canino é mãe do canino. Exemplo, você não deixa o potinho de água, o potinho de ração para sua criança e sai para faculdade ou sei lá para quê. Né? Mas o cachorro, o gato, você deixa. Então, assim, é diferente, é só isso que eu quis dizer. Não estou dizendo que não ama o bicho, mas é diferente. Não estou dizendo que quando perde o bicho, né, morre, não sei o quê, não sofre. Não é isso. Mas, assim, você ter um filho, uma criança, independente de você ter parido ou você ter adotado, é diferente de você ter um animal que você comprou ou adotou. É diferente. O amor é diferente, gente. Pode ser intenso, mas é diferente, tá bom? Então, não venha você que não tem filho, só tem cachorro e gato, falar que, eu sou mãe igual você. Não é, não, tá? Você não tem que se preocupar com o conselho tutelar, você tem que se preocupar com escola, com posto de saúde. Eu vou me mudar. Você pega o bicho, bota na caixinha e leva embora. E filho? Pelo amor de Deus, hein? Você só não guarda na caixinha. A vontade é que não falta de colocar na caixinha. Gente, multa a Helena. A Helena vai ser caçada por algum conselho tutelar se seguir nós, porque as coisas que ela fala, misericórdia. Vai, olha, eu Thalita, concordo com você. Eu tenho 4 cachorros, obrigada. A gente tem 4 cachorros. A gente não se coloca como mãe, apesar de que as responsabilidades são grandes, né? Existe o compromisso com a vida do pet até o final da vida, ou seja, abandonar não é opção, então você assume o compromisso. Beleza, a gente não é mãe, mas a gente é dono de pet. Só isso. Obrigada, Aline. Você me contemplou. Marta, tem que explicar, porque as duas são Aline, né? O Karime, só continuando aqui no raciocínio, não foi isso que eu quis dizer, tá? Mas ok. Eu quis dizer que a gente consegue amar uma criança mesmo ela sendo adotada, porque tem essa confusão de tipo, nossa, tem que nascer de mim, porque se não for de mim, não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que assim, se a gente ama outros seres, a gente é capaz perfeitamente de amar uma criança que não nasceu da nossa barriga. Não é essa questão de eu achar que filho de mãe de gato, cachorro é a mesma coisa que mãe de uma criança. Mesmo porque eu já vi crianças crescendo, eu não tenho filho, mas eu tenho os meus sobrinhos e tal, e eu sei que é totalmente diferente. E eu, inclusive, não tenho pets. E não sou mãe de pets também. Não sou mãe de criança. Mas aí é que tá. Como eu sou mãe de 3, posso afirmar: a Nina é mais obediente e me dá menos trabalho. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E aí tem essa questão também do companheiro que eu penso, no sentido assim, que eu acredito também no que a Karime falou, para mim faz todo sentido, tanto que, como eu disse, eu cresci sem pai, por isso que eu não quis ter um filho sem pai.
Então, acho que até o momento eu não encontrei um companheiro que eu julgue, e que pode ser que eu julgue também, e lá na frente eu fale, nossa, julguei totalmente errado, né? Que fale, não, essa pessoa realmente está afim do rolê, vai comigo até o final, entendeu? O final pode ser daqui 3 dias também, porque eu não sei se a pessoa vai morrer daqui 3 dias, mas eu acho que é importante isso, de você sentir um apoio. E aí, como eu disse, né? Eu não tenho mãe, eu não tenho pai, então, assim, imagina só. Esses dias aconteceu um caso aqui no bairro de uma menina que ela quis ser mãe, porque ela tinha esse sonho de ser mãe, então ela foi lá e fez uma inseminação artificial. Ela só tinha um pai idoso. E ela tinha um problema no coração. Depois de 5 anos, ela deixou 2 filhas gêmeas com um pai idoso. Entendeu? Então, acho que tudo isso precisa ser pensado antes de você pôr uma vida no mundo, né? Porque, assim, imagina, agora tem 2 crianças de 5 anos, porque o sonho dela era ser mãe, então ela foi, fez a inseminação artificial, teve o filho sozinha, ok, corajosa pra caramba, e aí agora tem 2 crianças aí que a gente não sabe, né? Com quem que vai ficar? Com o vô, que é idoso, e que também daqui a pouco só Deus sabe para onde vai esse vô. Então, eu acho que é meio nesse sentido, sabe? Posso contrapor algumas coisinhas? Eu vou, Alines, vou me meter, vou entrar num lugar de fala que não é meu, mas vocês me dão essa licença? É para as duas Alines, por favor. Thalita, o que eu vou falar não é uma crítica a você, tá? É uma crítica, mais uma vez, a uma construção social e cultural, tá? A gente tem uma ideia de família nuclear formada por pai, mãe e os filhos. E eu acho que a gente está na hora da gente começar a contestar isso, do papel dessa família nuclear. Mais uma vez, eu vou voltar à questão histórica da coisa. Então, a gente tem essa visão que foi colocada para a gente durante muitos séculos. Mas, se a gente for analisar pequenas aldeias ou outros grupos comunais, não existe a questão do companheiro daquela família nuclear de pai e mãe. A criança é do grupo. Então, essa coisa de, eu preciso de um companheiro para me ajudar a criar um filho. Será que a gente precisa? Será que a gente, nos dias de hoje, a gente precisa realmente? Ou não? Eu acho que a gente precisa de um apoio. E esse apoio, de repente, é dentro de uma estrutura familiar que a gente tem que começar a criticar. Sim, eu te entendo. Eu compreendi. A gente tem que começar a desconstruir essa coisa de família nuclear de pai e mãe. Eu acho que existem grandes exemplos de mulheres que são mães solo e que fazem um trabalho excepcionais com seus filhos, de homens solos que fazem trabalhos excepcionais com seus filhos, de casais homoafetivos que fazem trabalhos excepcionais com seu filho. Então, eu acho que a gente tem que trocar essa coisa por... estamos preparados para ter um filho? Financeiramente, psicologicamente, para não repassar traumas que vieram de pais e mães? Eu acho que esse é o ponto central da discussão. Vamos reconstruir esse conceito de família. Eu concordo com você, Priscila, só que, assim, no sentido que eu estava falando, eu estava colocando eu, no caso, né? E eu acho que, assim, quando eu falo um companheiro, que para mim seria um companheiro, mas independente disso, e se eu tivesse uma mãe, de repente, eu falaria, nossa, uma mãe que me apoiasse, ou se eu vivesse num lugar que tivesse várias pessoas, que eu soubesse que tivesse um apoio, ok, seria outra história, mas eu não teria um filho, Thalita, né? Mesmo que eu tivesse muita condição financeira, assim, porque eu acho que dinheiro não é tudo, né? Mesmo porque dinheiro acaba, e etc, etc. Eu tenho condição financeira? Ok, eu tô bem psicologicamente, mas eu não sei o dia de amanhã, e é uma vida que eu tô trazendo aqui. Então, assim, eu acredito que você precise de um apoio. E eu acho que casais homoafetivos são casais, né? Eu acho que, assim, eu não tenho essa construção da família homem e mulher. Tenho para mim, porque, no caso, eu sou heterossexual. Mas, no caso de uma pessoa que não é, eu acho que, cara, tudo vale a pena, né? E é isso mesmo, eu sou super a favor, tanto que, assim, eu tenho amigos que fizeram adoção e eu acho o máximo. Queria só fazer uma colocação, eu entendo as duas situações. Eu acho que o que a Thalita quis dizer é a questão de rede de apoio, e aí eu entendo também o que a Pri falou, né, de, tipo, desconstruir isso, e, assim, vai levar muito tempo, porque é isso, a exemplo do que a gente pode ver
eu dei uma estudada um pouco de leve, assim, na questão indígena, por causa do livro e tal, mas isso é outra história. Disso, tipo, em algumas comunidades indígenas, não vou dizer em todas, porque eu não estudei sobre todas, é isso, a criança é responsabilidade de todos ali, né? Então, não importa de quem aquela criança nasceu, ela é uma responsabilidade de todos ali. Porém, trazendo de novo para o grão de areia, né, desse recorte nosso aqui, é isso, infelizmente, se os meus filhos são responsabilidade minha, né? E até dentro de um contexto político, social, é responsabilidade minha. Se eu largo eles em casa com o vizinho e acontece alguma coisa, o conselho tutelar vai vir atrás de mim. Não vai adiantar eu falar, não, mas o meu vizinho estava lá porque eu precisei resolver uma coisa, né? Pensando no vizinho no sentido de comunidade e tal. Então, eu entendo que a gente precisa desconstruir isso, né? Porque é muito mais saudável, até mesmo para a mãe ter essa coisa de comunidade, mas não é a nossa realidade hoje. E eu entendo o que a Thalita coloca, porque, assim, sem a minha mãe, por exemplo, eu não teria conseguido. Eu não teria conseguido me formar, porque meu filho nasceu no meu último ano de faculdade, meu mais velho. Então, se eu não tivesse minha mãe, eu não teria conseguido me formar. Então, só para dar o exemplo aí do que eu entendi do lance que a Thalita falou, de rede de apoio e tudo mais. Agora, acho que a gente pode passar a bola para as Alines, porque, afinal, não temos a popularidade de Mano Brown e Lula para ficar aqui 2 horas, né, gente? Bom, né, passei uns dias aqui conversando com a Aline, a Colares, né? E, poxa, o que eu vou falar, né? O que a gente vai falar e tal. E aí eu fiquei pensando, né? Dentro de muitos contextos em que a mulher pode estar inserida, isso pode ser uma escolha para mim, né? Pode ser uma escolha e pode ser que não seja. Mas aí eu falei, eu não vou falar de nenhum lugar que não é o meu. Então, vou falar só do meu, né? Então, beleza. Para mim é uma escolha, né? Para mim sempre foi uma escolha. Me peguei pensando, assim, desde muito pequena, a maternidade é uma coisa que brilha meus olhinhos, que brilha meu coração, independente do que a sociedade coloca. Eu acho que eu tenho uma relação com criança que é muito forte. Como a Karime já me apresentou aí, eu sou educadora musical e eu trabalho com crianças. Eu não vou dizer experiências maternas, mas vou dizer que eu tenho muitas experiências com cuidado, né, com criança na minha família, então já cuidei dos meus sobrinhos, não que eu não sou tia, mas cuidei como tia, né, ali aquela prima que fica ali cuidando dos primos mais novos, de trocar fralda, de não dormir à noite, de essas vivências que as mães colocam e dizem assim, você vai saber quando você for mãe. Então, beleza, essa parte aí eu já tô ligada, já sei que dá trampo. Você falou aí, ser mãe é padecer no paraíso, padecer, né, morrer no paraíso, que loucura, né? Enfim, então para mim é uma escolha. E aí, colocando a gente, ainda não sei muito o que a Colares vai falar aqui, mas assim, pra gente passamos por um tempo, aí resolvemos, não vamos ter filho, vamos ficar só nós, vamos viajar, vamos curtir e tal, os dogs já dão trabalho demais e tá tudo certo. E aí, beleza, vida que segue, comemoramos a decisão, inclusive, e tal, brindamos a isso. E aí as situações, a vida vai rolando, vai acontecendo, até que a gente parou assim, acho que a Colares, né, mais do que eu, talvez ela fale disso depois, chegou para mim e falou, então, eu acho que a gente seria uma mãe massa, né? E aí opa, peraí, aquele papo de maternidade vai voltar de novo. E voltou, a gente conversou bastante sobre isso. E aí, como a gente é um casal homoafetivo, a gente, além de decidir se vai ou não vai ter filho, a gente ainda tem o como que a gente vai ser mãe, né? A gente tem 2 úteros, eu tô quase sem o meu, mas ela ainda tá com o dela. Vai ser na minha barriga, vai ser na sua? Beleza, e como é que vai ser? Inseminação, FIV, doador, suruba, fertilização natural, não sei o que e tal, adoção? E aí, quando parou no adoção, a gente, opa, talvez seja por aí o nosso caminho. Foi uma escolha, está rolando para a gente ainda não é mãe, a gente está gestando, né, esse processo de adoção, mas sim, foi uma escolha pensada, uma escolha dialogada, bem dialogada, dá medo, acho que o que a Thalita falou pesa bastante nessa questão da parceria, porque eu sozinha seria uma escolha, mas seria uma escolha pesando várias questões. A Aline sozinha também, mas quando você tem um parceiro que você acha que vai dividir a funça,
com você, eu acho que é bem melhor, é bem mais fácil de escolher isso, né? Mas, enfim, essa é a minha contribuição, assim, rápida nesse sentido, né? De que, para mim, sim, é uma escolha. E eu entendo todo o contexto social, econômico, político e individual em que a mulher é colocada, né, na nossa sociedade. Mas, para a gente, está sendo uma escolha, assim. Mesmo ouvir mais ouvir do que falar. Mas se quer falar, fica à vontade. Agora é a hora. Agora é a hora, né? Pode cagar, mas não pode falar merda. Adoro esse slogan, viu? Acho a minha cara. Então, nesse sentido, assim, é sério isso. Eu vim mais ouvir a Aline... A Karime é minha assessora quase particular, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida de mídia, Karime, por favor, me ajuda. E ela já me preparou para vários lugares de fala, mas nenhum é esse de mãe. Então, eu vim aqui mesmo para escutar essas mulheres. A Aline me perguntou, o que você vai falar? Eu disse, cara, não sei, não sou mãe ainda, não sei mesmo. Vou ver, quero ser a última para escutar todo mundo e ver o que vocês estão falando, para saber o que eu penso. Eu não sou mãe, mas eu sou cientista. Então, para ser cientista, você tem que perguntar sempre sobre tudo. E aí, a minha resposta é uma pergunta. O que é escolha? O que é ser mãe? Então, a partir desse momento que a gente começa a dialogar sobre essas duas perguntas gatilho, eu acho que a gente pode ter aí uma ideia de como funciona essa escolha e essa maternidade ou não, né? Acho que é bem importante que a Priscila trouxe aí essa escolha é muito delimitada pelo contexto socioeconômico, cultural, geográfico que você é inserido. Pra gente, tem que ser uma escolha. Eu não fico grávida por acaso, trepando a valer. Então, tem que escolher. Como que a gente vai fazer? A princípio, eu não queria, nunca quis ter filho. Aí, quando eu fui madrinha de um pivete aqui, de uma amiga, e comecei a amar essa história. Fiquei, que isso? E aí, de repente, eu senti falta, né? Então, poxa, como é que você supra essa necessidade? Ou você tem um monte de sobrinhos, que não é o nosso caso, ou a gente tem um filho. E aí, chegou esse lance do que é ser mãe, né? E até então, e aí um outro ponto que eu também queria trazer é quando você percebe o que é ser mãe. Porque é padecer no paraíso? É no prejuízo? É romântico? É um caos? É necessário? É imposição? O que é ser mãe? O que é exercer a parentalidade a partir desse lugar? É gerar? É adotar? Aí, galera, eu não sei não, eu vim perguntar mesmo. A causadora. Ai, gente, esqueci. Cientista, fudeu, né? Mas tudo bem, ótimo. Adoro essas coisas. Eu queria trazer uma outra coisa aqui, uns apontamentos, assim, dentro... Eu adorei essas perguntas, eu não esperava mesmo. Quer dizer, eu esperava, né? Porque, assim, convidadas fodas, assim, tipo, ai, gente, melhor forma de começar essa segunda temporada. Mas aí, assim, por que a gente pensou, de certa forma, nesse tema e para reganhar mesmo a cabeça, não é para sair daqui, tipo, é uma escolha, não é uma escolha, apesar de que eu penso que, apesar de tudo que já foi colocado, deveria ser uma escolha. Conclusão que eu chego é isso, ser mãe deveria ser uma escolha. Não tem como, é inerente. Eu fui procurar, para além da minha experiência pessoal, de ter 2 crianças, um de cada pai. Mesmo quando eu estava casada, eu era mãe solo. Eu fui pesquisar algumas coisas para além da minha experiência pessoal e desse tema, né? De tipo, é uma escolha, não é uma escolha, deveria ser. Por quê? A cada aborto legal no Brasil, o SUS socorre 100 mulheres por procedimentos mal sucedidos, né? E o aborto legal no Brasil é o quê? Em caso de estupro, em caso de a mãe estar em risco por causa da gravidez, e mesmo assim existe toda uma questão burocrática que quem decide não é a mulher, né? Ela não tem lá e fala, olha, engravidei aí, rolou, aconteceu, mas não quero, ou não quero agora, porque às vezes é isso. A mulher até quer ter filho, mas olha, eu engravidei agora, com 20 anos, não era esse o plano, eu queria tirar, daqui uns 10 anos eu quero. Tipo, ela não tem essa autonomia. E aí, em países que descriminalizam o aborto, caiu o número de abortos. Por quê? Porque quando ele é descriminalizado, existe uma regulamentação, um apoio, né? Aí vai de encontro com aquilo que a Thalita trouxe de rede de apoio, não Vai só... de educação sexual. A educação sexual faz com que ninguém engravide à toa, né? Ou sem querer, ou não importa.
A educação Então, sexual previne o aborto. previne, mas mais ou menos também, porque assim, tudo bem, meu filho já tem 18 anos, tem gente que até hoje não acredita que ele é fruto de uma camisinha estourada, entendeu? E que eu tomei a pílula no dia seguinte, e que desceu 4 dias para. Mas a Priscila, que está aqui presente, é minha testemunha ocular dessa história, porque a gente morava junto nessa época, entendeu? Então, assim, não foi negligência da minha parte, eu engravidei aos 20 anos, sem querer. Ah, então não transa, vá merda, entendeu? Pô, usei camisinha, torou, tomei pílula de seguinte, desceu, mas é isso. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, se eu quisesse abortar, eu deveria ter o direito de ir, entendeu? Eu, na época, eu tive essa opção, porque um parente, né, não vamos expor, veio e conversou comigo e falou, você vai querer ter? Como é que é? Você vai fazer? Porque eu posso te levar. E aí entra o privilégio. Ele ia me levar numa clínica que eu não ia ter risco. E aí? Mas é uma coisa que eu teria acesso a isso, a não ter esse risco. E eu já estava de 3 meses, então ia ter que ser uma cirurgia bem complicada, cara e tudo mais, mas eu virei para esse parente e falei, não, eu vou ter mesmo, tá tudo bem, obrigada. Foi bem assim, né, gente? Mas assim, vamos fingir que foi só fazer bem... um parênteses sobre essa coisa do aborto? Pode. É óbvio, Kai e Helena, é óbvio que educação sexual, que todos os dados do SUS são importantes, tal, mas eu acho que tem uma questão muito, muito central quando a gente fala de aborto, principalmente sobre a questão de legislação e lei do aborto, e blá, 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 e lá, lá. A questão de tudo isso não é se você pode ou não. A pergunta não é uma pergunta individual. A questão é correto você criminalizar a pessoa que optou por fazer? Porque toda vez que vem essa discussão do aborto, o que eu mais escuto é assim, mas eu sou contra o aborto. Mas eu sou contra o aborto. Mas eu sou contra o aborto. E tá tudo bem. A questão não é essa. Quando a polêmica do aborto, ela precisa mudar de foco, porque a questão aí não é uma questão pessoal de você querer ou não, de você ser a favor ou contra. A questão é, o que você faz com quem é a favor? Eu vou botar na cadeia? É só essa a questão. Então, assim, você é contra o aborto, a descriminalização, a legalização, não vai fazer você mudar de ideia. Você pode continuar sendo e você pode não fazer pro resto da sua vida e tá tudo bem. O problema é, quem fizer, o que vai acontecer com ela? Ela precisa, porque pela lei de hoje ela é presa. E o médico também. O que a gente vai fazer com essas pessoas que disseram, sim, eu quero fazer um aborto, não, eu não quero ter um filho agora. Eu vou meter na cadeia? É correto isso? Essa é a melhor maneira de lidar com essa situação? É só esse o ponto da questão. É isso que eu falo sempre. Porque a mulher, ela é feita de demônio. Não interessa o que aconteça. Se ela resolve abortar, ela é um lixo. O cara que vazou fora, aí tudo bem. A hora que começar a pegar esses caras, daí sim a lei vai mudar. E outra que eu falo sempre, eu só sou a favor em caso de estupro. Porque não sei o que do inocente. Eu falei, escuta, o bebê, vamos supor, né, assim, tirando, aliás, colocando a religião no meio de que há uma vida lá. Eu, como espírita, eu entendo que existe já uma vida. Mas o que eu pergunto é, se o nenê que está lá na barriga da mulher é um inocente, ele se torna vilão quando a mulher é estuprada? Então, como assim eu só sou a favor quando é estupro? Porque a mulher não pode criar um filho de um monstro, mas a criança não continua sendo um inocente? Qual que é a diferença disso daí? E aí as pessoas precisam, sim, entender que o Estado é laico e que essa mulher precisa de uma rede de apoio. Beleza, você não quer que aborte? Você vai pagar o pré-natal dela, você vai bancar o nascimento, você vai ajudar financeiramente essa criança até ela sair da faculdade? Então, fica na tua, porque se você não consegue se colocar no lugar de alguém e a legalização do aborto é uma necessidade de saúde pública, o que você está falando da vida do outro? Outra coisa, há um ano passado, eu não lembro, que aquela menina de 10 anos foi estuprada. Mano, não queriam tirar o nenê. Inclusive, a Associação Médica Espírita usou
todo o livro do espírito e eu falei, puta que pariu, volta todo mundo para estudar direito. A menina tem 10 anos, sabe? Foi um rebuliço. E assim, não é possível que ainda exista essa discussão. Precisa ser legalizado porque é questão de saúde pública. Sim. Olha, Lina, eu não sei o que você vai falar, talvez Acho que é a seja mesma bem coisa. parecido. No universo da adoção, a gente escuta muito a questão da entrega legal, que é a mulher que resolveu não abortar e por questões X ela não acha que não tem condição de assumir essa maternidade. E aí ela entrega, né, essa criança para adoção. Ela também é julgada da mesma forma, porque Mesmo a galera cai em sendo legal. cima. É legal, e o pessoal... Poxa, que mãe é essa que não vai cuidar do seu filho? Que mãe é essa que vai ver a criança ser parida e vai dar? Sabe? Assim, a mulher sempre vai ser julgada. Inclusive, E aí eu a acho gente que é quer um usar ato só de esse... amor. Eu acho que é um ato de amor Isso. quando você fala, eu não tenho condições. O juiz, para a gente entrar na fila de adoção, a gente precisa fazer um curso preparatório, com juízes da vara da infância, médicos, psicólogos e tal. Nesse curso, uma das coisas que é muito falada, e aí a gente quer usar essa rede intermundial aqui do Pode Cagar para divulgar, é que a entrega ativa ela é legal, ela é considerada pela sociedade legal como um ato de amor, e inclusive essa mãe que entrega esse filho, ela pode gravar um vídeo para dizer, para explicar para esse filho por que ela não quis ficar com ele naquele momento. Então, é isso que a Aline falou, e todo mundo está falando, né? A gente está transpondo limites aí desse julgamento, e eu tenho muita fé nessa geração. Se não já tivesse tanto diálogo acontecendo, a gente não estaria tendo nem a oportunidade de conversar sobre isso aqui agora. Então, quem vai vir aí nas gerações depois da gente já vai vir com outra cabeça. E se a gente continuar falando, aborto não é crime, entrega ativa, é um ato de amor, e isso continuar, o aborto masculino através do abandono desse feto, dessa criança, isso sim é crime, isso sim deveria ser dialogado, revisto, repensado. Aí a gente vai ter umas gerações aí bem melhores, sem essa culpa que a Pri falou, né? Dessa culpa ou de ser mãe, ou de não ser, essa culpa cristã, freudiana, que está aí no mundo direto, em cada pessoa, em cada indivíduo. Então, e aí eu queria só fazer um gancho com o que a Colares acabou de falar, né? Que assim, o número de crianças sem nome do pai, no caso, né? Que a gente estava falando dessa questão, na certidão, cresceu, isso é dado desse ano, depois a gente bota os links aqui das fontes, das coisas que eu trouxe, pelo 4º ano consecutivo. Então, eu acho que isso tem a ver com todo esse lance que a gente acabou de falar, né? Do aborto, acho que a Pri explanou muito bem a questão da descriminalização e tal. Por isso que eu trouxe essa questão de deveria ser uma escolha ter filho ou não. Porque às vezes a gente engravida sem querer, mesmo tentando não engravidar. E aí? Aí a gente não tem a escolha, porque senão a gente vai presa? É aí, na realidade do Brasil hoje, ou a gente morre tentando fazer clandestinamente. Enquanto as figuras masculinas ainda são privilegiadas nesse sentido, porque, né, abandona, não dá nome, não porra nenhuma, então isso não é um aborto? Não é tipo, se vira aí, né? Então, cresceu pelo 4º ano consecutivo o número de crianças que as mães têm que se virar, porque não pode abortar, porque senão vai presa. E é isso. O foco deveria ser mesmo o homem. A hora que o foco for o homem, aí realmente a coisa muda. Não, mas a gente tem que... A briga a gente tem direito Claro. a essa escolha. A gente tem que ter direito a essa escolha, né? Independente de imposições sociais, históricas, culturais, blá, 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 blá. Ok, eu tenho consciência de tudo isso, mas eu sempre quis, como a Marx falou, independente de tudo isso, eu sempre quis ser mãe. Porque eu tenho acesso a essas informações, eu sei que isso influencia, de certa forma, como a gente foi criada, e a sociedade de hoje, a gente já está, de certa forma, desconstruindo nessa geração de que, né, se alguém chega para você e fala, ai, você é menina, você tem que ser mãe, as crianças de hoje em dia falam, não tenho nada, porque a gente está desconstruindo isso com o tempo, e então é isso, eu acho que tem que ser, a gente tem que ter direito à escolha, né? O corpo é nosso. Pois é. É isso. Então, e aí, assim, esse negócio de será que eu sempre quis, não sei o quê,
eu sempre pensei que eu sempre quis ser mãe de 2, que era para ser um casal, né? E que a menina fosse primeiro. Eu não sei se eu já sabia, né? Porque, de novo, como eu sou espírita, talvez fosse uma lembrança do meu combinado lá na parte de cima, e aí eu desci e vim com isso na cabeça, né? Mas fato é, realmente eu fiz como se fosse passo a passo, como a gente falou, né? Namora, noiva, casa, e aí eu casei, e aí eu tive primeiro a minha filha e depois o meu filho. Enfim, então é coisa que eu não vou saber, eu fiz uma escolha e aí tem a consequência dessa escolha. Mas o papo tá ótimo. A gente falou que ia fazer um episódio mais curto, pelo visto não deu de novo, e vamos lançar um quadro chamado Pode Cagar no Alvo. O que seria isso? É dar dicas, é falar alguma coisa que você acha bacana, alguma coisa que incentive, né? Então é só a coisa legal. Alguém quer começar? Por favor, Aline. Meu Pode Cagar no Alvo de hoje é uma série chamada Colin em Preto e Branco, sobre adoção interracial e como que é isso, sobre adoção interracial. Colin em Preto e Branco, Netflix. Pode Cagar no Alvo 3. Vamos lá. Sobre a questão do aborto, nas redes sociais, tem uma pesquisadora chamada Débora Diniz. Ela é maravilhosa, sensacional. Ela fez uma apresentação, ela fez uma fala na Câmara dos Deputados, acho que 2016, 2015, a favor do aborto. É uma fala longa, você consegue encontrar ela no YouTube inteira, a fala dela, e ela é sensacional, fora que ela é uma mulher incrível. Essa é dica 1, Débora Diniz. Dica 2, A Filha Perdida, que é um filme da Netflix, que fala exatamente sobre a questão de ser mãe e de toda essa culpa da maternidade. Dica 3, não sei se vai dar para ver direito. Peraí, deixa eu tirar o fundo aqui. Eu tô Agora falando pelo mudo. A Cama na Varanda. Isso, que tava embaçando. Mas agora dá para ver, A Cama na Varanda. Regina Navarro Lins. E aí, Thalita, alguma merda no alvo para nós? Olha, sinceramente, não. Tranquilo. Não tenho, gente. Então eu vou para o meu Pode Cagar no Alvo, que é uma série na Netflix chamada Supermães. Assistam, é hilária, mas também assim a gente ri, a gente chora, a gente se diverte, a gente pensa sobre várias questões. Tem, não sei quem já assistiu, mas assim, ó, assistam, eu não vou dar spoiler. Ai, você falou eu tô doida assistir e não vi ainda. Pois é, veja, é muito legal mesmo. Acho que tem 4 temporadas, se eu não me engano. Tô doida pra quinta, não sei se vai ter, mas é uma série bem massa. E aí, assim, só não tem a ver com mais o Pode Cagar no Alvo, mas assim, dentro do que a Helena falou, eu sempre quis ter 4. Daí depois que eu tive o primeiro, eu falei, acho que só mais um tá bom. Só isso. Mas é isso, Supermães na Netflix. Ai, bom, meninas, o papo foi sensacional. Eu amei. A gente queria fazer algo em 40 minutos, ficou bem mais que isso. E mesmo assim, passando do tempo, eu achei que foi pouco. Não sei vocês. Então, eu quero agradecer. Vocês foram maravilhosas. Eu acho que dá para começar essa segunda temporada com muita gente compartilhando essa nossa conversa, compartilhando algo que gostaria junto, né, para enriquecer ainda mais esse episódio que eu achei, maravilhoso. É isso, queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, a fala, tudo que vocês trouxeram. De novo, vocês arreganharam minha cabeça. Eu espero que arregasse também de quem assistir, de quem ouvir, porque a ideia é essa, não é concordar, é trazer reflexões mesmo. Tamo junto, obrigada, valeu. Beijinhos, meninas. E até próxima semana. Cola em nós. Beijinhos.